Já viu quando tiver aqui 30 ou 40 ou 100 ou 200 pessoas do Bangladesh, da Índia, do Paquistão? Ucranianos. Não, converter não, é mais imigração, não é assim? E é preocupante ou não é o facto de já termos tantos imigrantes em Portugal? É verdade. E a única solução é mesmo mandar as pessoas de volta para a terra deles. Eu acho que sim. Isto chama-se regresso da casa. Volta para casa. Estamos aqui em Braga, ok? Em frente a uma empresa que é a Multitendas e vamos falar com estes dois imigrantes indianos. O que nos disseram é que nesta empresa o primeiro andar, que anteriormente era escritórios, está cheinho, atolado de paquistaneses, indianos, nepaleses a viver em más condições, ou seja, quando nos dizem os nossos governantes fracos, medíocres, super cobardes, muito maus, quando nos dizem que a imigração é porque temos que ser solidários e dar a mão ao próximo, isso é falso, porque os próprios imigrantes, não é que eu sinceramente me preocupo muito com isso, preocupo-me é com os meus, com os portugueses, mas os próprios imigrantes, não sei se saem prejudicados, mas vêm para Portugal viver em condições muito más. Hello, how are you? Do you have a minute? I can ask some questions. Hello. Hello, we are here with. What's your name? Ardip Singh. Ardip Singh. And? Sucumbender. Sucubender? Ok. You speak Portuguese or? Sim, sim. Português. Ok. Então, qual é que é a vossa situação aqui? Estão aqui a trabalhar? Estão a viver? Trabalhar? Vivem aqui na Multitendas? Multitendas, ok. Quantos são os empregados desta empresa? São quantos? Muitos? 30? À volta de 30 ou mais ainda? 30. Ok. E quantos portugueses? 2. 2 portugueses em 30 empregados. Ok. E então qual é que é a origem dos trabalhadores aqui? Qual é que é o país de origem da maioria dos trabalhadores? Índia, Paquistão? Índia. Índia. Só Índia ou outros países? Paquistão? Índia, Bangladesh. Índia, Bangladesh. Ok. E como é que são as vossas condições de trabalho? Boas condições de trabalho, boas ou más? Conditions of work good or bad? Good conditions of work. And living conditions? Good. Condições de vida. Quantas pessoas é que vivem aqui? São as 30 ou... 20, 26. 26? Portanto, os imigrantes vivem aqui, só os portugueses é que não vivem aqui. Imigrante. Ok, imigrantes vivem aqui. Sim. E quantos quartos é que são? Quantos quartos? 16, 17. 16 quartos? 16 quartos ali naquele edifício? Sim. Ok. E quantas pessoas é que vivem em cada quarto então? Alguns vivem uma, outros vivem duas? 3. 3 pessoas. Um quarto, 3 pessoas, ok. 3 camas. 3 camas, ok. E ter boas condições? Boa. Sim, tá boas condições? Não, está bom. Está bom. Em Braga, aqui na zona industrial à saída de Braga, e o que nos disseram é que vivem aqui 30 imigrantes no primeiro andar de um armazém, 30 imigrantes em 16 quartos, e eles disseram, nós temos muito boas condições, ganhamos 900 euros por mês, pagamos 130 euros pelo quarto e temos muito boas condições. A prioridade aqui é perceber o seguinte, estas empresas, esta e outras empresas, contratam pessoas do terceiro mundo, da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, quando podiam contratar pessoas portuguesas, e apenas para não pagar tantos ordenados e assim conseguir maximizar as suas margens de lucro. E quem sofre é o português comum, são as pessoas de Portugal comuns. More people from Bangladesh come. You bring more people from Bangladesh to come here? More? Portugal, very good or very bad? No, Portugal, good. Why? Country good. Como é que se chama? Nome? Name? Saiful. Saiful? De onde? Índia, Paquistão? No, Bangladesh. Bangladesh, ok. Trabalha aqui no Multitendas? Social Security, you understand? Braga. Like Council, Câmara. Dar 80 euros por mês a você. Sim. 80 euros por mês a cada um dos imigrantes. 80 euros for each of the immigrants. For each of the workers, Social Security gives 80 euros. Sim. Okay? Do you have nationality, Portuguese nationality? Sim. You are a citizen of Portugal? Sim. Okay. Where were you born? You were born in Pakistan? No, Bangladesh. Bangladesh. 2 ou 3? 3 não. 3 anos? 2 anos. 2 e meio. Oh, 2 ok. 2 anos e meio em Portugal e tens título de residência e nacionalidade portuguesa. Português melhor ou inglês? É português. Ok. Quais são as vantagens, benefícios
de ter o cartão português? Quais são as vantagens? É bom ter o cartão português? Cartão bom ou mau? Bom. They give you help, the government, country, Portugal, country, governo, country. apoiar. Country, Boa. Estamos aqui com o Sr. Ricardo, em Braga, e queria perguntar ao Sr. Ricardo qual é que é a situação, assim, nos últimos tempos, mais preocupante devido à imigração aqui em Braga, que tenha se deparado no seu trabalho, na sua vida, no seu dia-a-dia. Que impressiona, causa impressão, é situações que lembram mesmo o comércio de escravos. Numa altura eu a conversar com um rapaz e trabalha num hostel, e ele estava a contar que esse hostel era abastecido por uma lavandaria e os funcionários da lavandaria iam lá entregar as roupas e ficavam todos na brincadeira, e ele começou a notar que os funcionários andavam meio mal dispostos e tal, e um dia perguntou, o que se passa? E o funcionário disse, olha, o meu patrão não vale nada. Mas por que não vale nada? Segundo esse funcionário, o patrão dele estava a mandar embora os 5 trabalhadores portugueses, porque, entre aspas, ele iria comprar 5 indianos. Ou seja, tem um sujeito indostano, que eu não sei se é indiano, se é nepalense, enfim. Tem um sujeito que ele traz esse pessoal de lá daquela região, estoca eles todos em apartamentos, como se fosse mesmo um estoque de pessoas, e ele vai às empresas, olha, você precisa de 5 funcionários, é tanto por mês, a empresa paga para eles tanto por mês, e ele paga a renda, paga lá água, luz, comida, dá lá 50, 100 euros para cada um, e vai distribuindo, olha, precisa de 5 aqui, 3 ali, e vai distribuindo, vai embolsando esse dinheiro. Então aqui neste caso, quando nos dizem que a imigração traz muitos benefícios e que a diversidade cultural é muito positiva para o nosso país, neste caso podemos dizer que é precisamente o contrário, e não só é má, como é duplamente má, é um 2 em 1. Quer dizer, não só aumenta o imenso preço das casas com a questão de trazer um número muito elevado de pessoas para um só apartamento, portanto criando aqui uma inflação do preço das casas, reduzindo o número de casas no mercado, aumentando os preços para os portugueses, como tiram o trabalho aos portugueses, ou seja, é 2 em 1, é o trabalho e é as casas. Então e pronto, ok, muito bem, obrigado pelo seu depoimento. Tem mais algum caso que seja assim particularmente preocupante, portanto, de problemas devido à imigração? Um caso que eu também vi, esse eu presenciei, um caso, eu não sei se é angolano ou de Moçambique, a levar uma senhora também, não sei se é angolana ou moçambicana, a uma entrevista de emprego em determinado sítio, e ele estava ao telefone a dizer para a pessoa do outro lado que ele tinha fechado negócio com uma casa, que a casa era um T3, que na cozinha não dava para se fazer nada, mas que na região da sala dava para meter pelo menos umas 4, 5 camas. Então o que eu percebi, ele estava a arrendar a casa pelo preço que fosse, metia lá camas para tudo quanto é lado, e subarrendava essas camas ou abrigava as pessoas que ele, entre aspas, dá assessoria, não é? Sim, exatamente. O que podemos concluir daqui é que o aumento inédito do preço das casas não é uma surpresa, nem é algo que não se conhece as razões. São 2 milhões de euros para investir nesse centro de acolhimento de imigrantes, ou seja, 2 milhões para criar mais problemas ainda. Pois. E existe um apoio às famílias em Braga que é 100 euros por mês, acho que é 100 euros por mês, para famílias carenciadas. Ou seja, as famílias portuguesas carenciadas recebem 100 euros por mês. Mas depois Mas eu tenho investem o caso do meu sogro, que milhões... a reforma dele é pequenina e da falecida. Eu acho que é uma coisa que deviam de ajudar agora, nesse ponto, porque somos nós portugueses. Mas sabe porque é que não ajudam? Porque 2 milhões é para construir um centro de acolhimento de migrantes, para prejudicar ainda mais, para criar ainda mais problemas, está a ver? E então, mas o dinheiro não pode chegar para tudo, isso, não é? vamos ver que não vai avante, não é? É tudo assinar que não ia avante.
Que a Câmara faz uma coisa, mas as pessoas pensam de outra Sim, maneira. mas é que aqui está a prejudicar muito o nosso português aqui. Sim, sim, Está a sim. prejudicar muito o nosso português aqui. Pois, E nós, como somos aqui, Sim, não sim, devemos sim. ser tantos prejudicados aqui. Claro, claro, nem muitos nem poucos, devemos ser beneficiados, não é? É por isso que pagamos impostos, não é? Claro. Pois. E quer dizer, é o nosso país, é a nossa casa, e a nossa casa. Agora já vê, Nós 2 é que milhões, escolhemos 2 quem é que milhões de entra. euros para arranjar uma casa para Um centro de um centro acolhimento. de acolhimento. Isto está uma causa séria. Pois. E existe também insegurança nas ruas à noite, por exemplo? É. Insegurança em alguns Eu bairros? já, algumas tenho, sim, zonas? eu já tenho muito medo às vezes de andar da noite, que nós aí Porquê? ainda foi aqui. E é o medo que não se sentia antes. Não, esse medo não sentia antes. Pois. Ainda foi aqui há 2 anos, ali na Ponte São João, uma senhora ia, acho que foi um carro, não sei se foi de brasileiros, a mulher andou quilómetros de distância, deixaram-lhe a bolsa e a mulher andou de rastros. Fogo. Acho que é uma coisa que é muito impressionante. Para mim, isto devia de acabar. E a única Ter casa. solução é mesmo mandar as pessoas de volta para a terra deles. Eu acho que a sim. migração é a única Eu solução. acho que sim. Não há outra solução. Não há outra solução. Senão os problemas só se continuam a agravar mais. É problemas em cima de problemas. Não é? Claro. Então, e diga-me, conhece aqui alguma situação individual particularmente preocupante por causa da imigração aqui em Braga? Foi, olha, que eu já disse, foi com os pretos, brasileiros, e a tal coisa que foi a facadas, as facadas. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? É assim, as pessoas vão, não sabem beber, não sabem estar no lugar deles, e depois, claro, que as pessoas vão falar, penso que a gente deve estar a falar mal deles, e não é. Sim. E então aquilo deu briga mesmo. Mas foi um brasileiro que matou um português à Um facada. português à facada. Pois. E o Isso rapaz de acontece 25 muito, não é? anos. Pois. 25 anos. Pois. Ou seja, eles trazem também muito crime, não é? Os imigrantes. Traz. O crime aumenta muito, a insegurança das pessoas. E cada vez vamos estar pior. Bem para o coitadinho, cada vez vamos estar piores. Pois. Vai-se para qualquer lado é só pretos, vai-se para qualquer lado é só brasileiros, Pois. vai-se para qualquer lado E isto, é mas demais, isto, sério. isto não tem nada a ver com ser contra as pessoas. É que nós também temos a nossa casa e queremos ter o nosso próprio espaço enquanto portugueses. Claro. Nós queremos ir ao shopping e ver portugueses. Eu ontem, por exemplo, fui atendido no supermercado por uma brasileira, fui atendido no restaurante por um indiano, fui atendido no café por um brasileiro. Quer dizer, eu gostava de ser atendido por portugueses, não é? Claro. E Portugal. Claro, nós estamos no nosso país, Exato. o nosso país é que a melhor coisa, é Portugal. Agora eu acho que a melhor coisa era toda a gente assinar e tudo ir embora, tudo. Pois. Eu assino logo a primeira. Sim. Exato. Eu assino logo. Exato, para as pessoas É. voltarem para o país deles. Para o país É a deles. única forma, é a única É. solução. E isto foi ao longo dos últimos 3, 4 anos que a imigração aumentou imenso e os problemas aumentaram por causa da imigração. Foi. Exatamente. E nós cada vez está pior. E depois? Vai-se para alugar uma casa, ai não sei o quê, ou é preciso fiador, ou é preciso isto, ou é preciso aquilo, blá. Certo. São brasileiros, ou são pretos, ou isto aquilo, nos arranjam com uma facilidade que Quase ilegal. É. Mas isso é legal, não é? Mas pronto, Sabe o que é estranho? É que para alugar uma casa e para criar negócios. Eu falo com as pessoas e os portugueses dizem nós temos dificuldade em abrir negócios, mas chega aqui um brasileiro, um indiano ou um paquistanês e numa semana abre um cabeleireiro ou abre um barbeiro ou abre um restaurante. E uma pessoa fica a pensar, como é que isso é possível? Se os nossos pais têm tantas dificuldades, como é isso verdade, possível? sim senhor. Pois, e a nível de habitação, qual é que é? Habitação, onde eu estou contra, que nós, portugueses, para alugar uma casa, custa-nos tanto, é preciso isto, preciso muita coisa, e quando vem esta gente, arranja casa com facilidade. Sim. É isso. Pois. É É isso. estranho, não é? Estranho. Pois, é. É isso. E sabe, por exemplo, Portanto, sabia que o Brasil, sozinho, só o sim, Brasil, só. tem uma taxa de criminalidade mais elevada que toda a Europa e os Estados Unidos juntos, sabia? Então o que é que acha que vai acontecer quando nós trouxermos pessoas do Pois Brasil, do Brasil e de já outros está países como a Índia, o Paquistão, o Bangladesh? venezuelanos, Não ucranianos, acha já que estão isso a pode ver ser tanta gente. problemático para Portugal? É capaz de ser. Muito. É capaz de ser. É capaz de ser. E tem assim algum caso vosso que tenham visto ou conhecido alguma pessoa que tenha sido prejudicada por causa desta imigração toda? Às vezes existem pessoas que dizem que são muito barulhentos ou criam conflitos por tudo e por Ai, nada. se ganham barulhentos são, ganham conflitos por tudo e por nada. É logo uma discussão que fazem e pá, São muito desconfiados exatamente. também. Muito. É complicado trazermos estas pessoas todas para Portugal, não é? Quando os nossos não têm Exato, condições. não têm essas, exatamente. Verdade. Nós aqui portugueses estamos bem só, portugueses. Exato, Enquanto exato. que
Eu acho que as fronteiras a nível nacional haviam de fechar algumas. Exato. Porque vem muita gente para cá do Paquistão, Bangladesh, Índia. Exatamente. E eles são perigosos. Eles são perigosos. E os brasileiros também. Vai abrir aqui em Braga um centro de acolhimento de imigrantes. Sim. Custa 2 milhões, é um investimento de 2 milhões. Enquanto isso, repare, o nosso Estado apoia, o nosso mas repare no seguinte, enquanto isso, o Estado, aqui a Câmara de Braga, aprovou apenas 200 mil euros, ou seja, 10 vezes menos, para apoiar a natalidade. Está a ver? Ou seja, para apoiar a natalidade portuguesa é 10% de para apoiar os imigrantes. Estão as coisas invertidas, não é? E acha que trazemos estes imigrantes todos para Portugal, corremos risco enquanto país, no futuro, a nível de segurança, etc? Muito, sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, ele já está cada vez, já se sente. Ele já se sente, dia para dia já se sente. É verdade. Para resolver este problema da imigração, acha que a única solução é fechar as fronteiras e aqueles que já cá estão e que são criminosos ou que não estão a trabalhar têm de voltar para o país, não é? Exatamente, volta para o país. Exatamente. Portanto, a nível político nós devíamos apoiar mais os partidos que falam mais contra a imigração, não é? Exatamente. Muito bem. Ok. Pronto, era só. Está bem, muito obrigado. Boa tarde. And what's the reason for you to come to Portugal? What's the motive? The motive is money. Money and the paper. For Paper. see. How many people do you know from your country that want to come to Portugal? Too many people. Too many people that want to come? And they are going to come? I think because the nationality here in Portugal is easy to get in 6-7 years. So they like to come here. Priority is Portuguese. Can you say how many people want to come from India to Portugal that you know? People that you know, how many people? Maybe more than 100. More than 100 people? Okay. Tem ideia, mais ou menos, do número de imigrantes brasileiros entrar só aqui em Porto Braga, portanto, através do aeroporto do Porto, por mês, nesta zona de Braga? Por mês não sei, mas eu sei que há pelo menos 300 mil manifestações de interesse paradas para serem avaliadas pela nova agência. Sim. A manifestação de interesse é um estatuto legal que permite aos imigrantes estarem em Portugal, mesmo que estando ilegais. Ou seja, eles estão ilegais, mas como têm uma manifestação de interesse, podem ficar indefinidamente, como se estivessem legais. É, portanto, a legalização daquilo que é ilegal. Eles vêm ilegalmente, sabendo que estão ilegalmente, recorrem à manifestação de interesse com uma desculpa qualquer para poderem continuar em Portugal. Existe meio milhão de pessoas nesta situação para acrescentar a 1 milhão de imigrantes já legais em Portugal. Ou seja, são 1,5 milhão de imigrantes em Portugal, fora aqueles que já têm nacionalidade portuguesa e que não são considerados. Só que era 1.000 por dia. Portanto, essas 300 mil por dia. são as que estão pendentes, mas são pessoas que já cá estão em Portugal. Estão cá. Então nós temos, em termos de números, vocês sabem, deve ser 700 e poucos estrangeiros, certo? 1.700 Não, 1 milhão. Só os legais, 1 milhão. Os legais, 1 milhão já chegou, sim. Porque na última que eu vi, quase 800 mil. Temos os 300 mil da manifestação de interesse, que provavelmente não são contabilizados. E fora isso, a questão dos ilegais, que a gente não tem nem ideia. Não é? Mas não tem ideia do número de pessoas que chegam aqui todos os meses? Não tenho ideia. Do Brasil e deste Brasil? Não tenho ideia. Acho que e não acha que pode trazer e traz, aí já agora se tem algum exemplo, problemas da comunidade local, tanto insegurança, criminalidade, aumento do preço das casas, etc? Claro. Em relação às casas, por exemplo, sim. Eles não conseguem. O que acontece? Famílias inteiras moram numa casa só. Então, quer dizer, isso não se concebe, então. E, fora isso, há muitos golpes. Eu recebo constantemente, né, pessoas que alugaram um imóvel e, na verdade, o imóvel já estava alugado. Existe aqui muita criminalidade e existem muitos crimes violentos, pelo menos ouvimos vários relatórios, que são perpetrados por brasileiros, associados a associações criminosas ou não. Golpes mínimos do telemóvel, por exemplo. Uma vez, um amigo português, uma senhora, me ligou que tinha recebido uma mensagem dizendo que precisava de dinheiro. E assim, esse velho vai pedir dinheiro, eu nunca peço dinheiro, não é? E me ligou para saber se está precisando de alguma coisa, não sei o quê, porque eu recebi uma mensagem, colocar uma foto no WhatsApp, e dizem que é você e pedem dinheiro. Uma amiga brasileira, psicóloga,
o pai mandou 1.200 euros para ela achando que era ela. E esses golpes são muito antigos no Brasil. São aqui. E chama-se regresso a casa, é isso? É de volta para casa. Volta para casa. Portanto, se pesquisarem no Google de volta para casa, nós vamos começar a trabalhar agora, a partir de janeiro. Então no Google não está a aparecer ainda não. Então, a partir de janeiro, o partir de janeiro os brasileiros quiserem regressar a casa, já sabem, vão ter todo o apoio estrutural, logístico, financeiro, psicológico e económico para poderem regressar para o Brasil. Portanto, não esperem mais. A partir de janeiro, de volta a casa, ok? Pesquisem no Google e numa semana estão de volta a casa. Portanto, não esperem mais, ok? Nós sabemos que o Brasil, sozinho, tem uma taxa de criminalidade mais elevada que todo o hemisfério norte. E muitas pessoas dizem que a criminalidade não está associada à imigração. Da sua perspectiva, conhecer esta realidade e estando por dentro aqui do fenómeno, acha que isso é falso? Portanto, que o correto é dizer que a criminalidade está associada à imigração? Eu acredito firmemente que está. Na época que eu cheguei aqui, em 2011, eu não via esse tipo de situação. Então, por exemplo, meu filho mora aqui em Real, num prédio completamente seguro, já levaram motas lá de dentro, amigos aqui em Nogueira já levaram carros, né, da vizinhança e tudo. Então, assim, hoje já fechou a garagem, eu não fechava a garagem. Não é nenhuma teoria da conspiração, de maneira nenhuma. É verdade. É verdade. Então, assim, eu até faço esse questionamento, se há uma relação completa, porque eu já fui no Brasil vítima de 20 assaltos. Exato. Pois, já levaram meu carro, já botaram arma na minha cabeça. A maioria das pessoas em Portugal não sofre 2 assaltos na vida inteira, não é? Pois, assim, eu creio que a segurança, né, as forças de segurança não atendem o que está aí. Não atende no Brasil, vai atender aqui. Pois, exato. Mas mais importante ainda do que as forças de segurança é as pessoas nem sequer entrarem para não cometerem os crimes, não é? Exatamente. É aquilo que costumamos dizer muito frequentemente, que é importa o terceiro mundo, torna-te o terceiro mundo. Quer dizer, quem faz as empresas são as pessoas. Quem faz as famílias são as pessoas. Mas entra-se nesta ideia falsa que as pessoas não fazem os países, mas fazem. As pessoas fazem os países, temos de ter pessoas de qualidade, não é? Exatamente. Eu acho que desde o momento que escancarou as portas, para a imigração, e aí você é de ladeira abaixo. Então isso precisa urgentemente, urgentemente fechar, porque senão não vai ter mais controle, se é que não já está tendo. As nossas autoridades têm que fazer mais controle, seja brasileiros, seja albaneses, seja paquistaneses, e tanto as nossas autoridades como câmaras, junta de freguesia, e exigir, quando eles caem em Portugal, os registros criminais, todos os possíveis. Assim como nós, quando vamos para outro país, também nos exige de nós portugueses. Nós não somos filhos da mãe, eles são filhos do papá, não é? Então tem que haver. Sim. E depois há assaltos, e digamos aqui há coisa de 2 meses, é isso. Uma senhora que vinha ali numa clínica, na casa eu observei não, foi aqui a polícia, perguntei o que é que se passa. Foi uma senhora que foi aqui, vinha a sair ali da clínica, foi assaltada, roubaram uma carteira e um cordão que ela trazia, que era de raça escura. A polícia suspeitava que era uma paquistanesa, que era, vivia por aí. Aqui é o Centro Islâmico de Braga. Portanto, Centro Islâmico de Braga, Rua do Alcaide, Mesquita. Vamos lá. Vamos aqui agora. Islamic Center Braga. Ok? Siga. Is the image there? Yes. Oh, thank you. Thank you. Hello. Hello. Come in, please. Okay. Where is the imam? The imam? Yes. I need to take the shoes? Okay. Can he come in to speak with me outside? Okay. Afonso Gonçalves, estamos a fazer uma reportagem aqui sobre Guimarães. Aqui é a comunidade islâmica de Guimarães, é isso? Braga. De Braga. A comunidade em si, aqui em Braga, está a crescer, a comunidade de muçulmanos está a crescer em número, ou como é que está a ser comportada a comunidade? Este ano cresceu bastante. Cresceu bastante, ok. Senão 10 anos atrás era pouco. Este ano, é 2023, que cresceu muito, quando cresceu para 50%. Cresceu para 50%? Ok. E esse crescimento é devido principalmente à imigração? Portanto, Estudantes, imigrações, mas com isso tudo não são fixos.
Eles estão aqui, fizeram imigrações, estudantes. Ok, mas neste momento a comunidade está a crescer através principalmente da imigração ou são pessoas a converter-se ao Islã? Não, converter não. É mais imigração, não é? Essa imigração em questão de passagem, vêm fazer orações conosco. Exato, Muito bem. Sim senhor, ok. Bom, falamos aqui com o imã, portanto aqui de Braga, e percebemos que a comunidade islâmica em Braga cresceu 50%, que 50% é um crescimento enorme. Imagine-se que numa comunidade que tem 1000 pessoas, se cresce 50%, cresce para 1500, ou seja, é um crescimento enorme em apenas um ano. Quer dizer que em 2 anos duplica o número de integrantes dessa comunidade. E, portanto, aqui no centro de Braga, no centro histórico de Braga, perto dos edifícios mesmo centrais, históricos, temos uma comunidade islâmica a crescer, principalmente devido à imigração. Há um centro histórico tão bonito como este, em Braga, com muçulmanos, não temos nada contra as pessoas individualmente, temos contra a islamização da Europa e, portanto, partilhem para pararmos e travarmos esta tendência. Não pode ser nem em Braga, nem em Guimarães, nem em Faro, nem em Odmira, nem em Lisboa, nem no Porto, nem no Algarve. Não queremos em qualquer lugar. What country are you from? Algeria. Algeria? Oh, okay. Algeria and Morocco. Morocco, and you? Algeria. Algeria as well, okay. What are you doing in Portugal? Working or studying or... For me, I'm coming for studying. Okay. I do formation. Okay. Manager football from Porto. And you? We are here for working. We are working global. Global? Okay. Deliveries? Deliveries. Okay. And you? Same. Okay. How many people you live here in the center? Or Center, right. Oh, not in the Islamic center. No. In a apartment. Yeah, we have apartment. The 3 of you in the same apartment? No. Different apartments. Okay. A lot of people in the same apartment, or No, for me, I live just alone. just alone? Yeah. Okay. And you like it here? You like the country, the culture? I am new here and just it's a beginning here. Okay. And for my first thinking, it's Good. Okay. How many years you are here for? Now? How long have I you have been? like 3 months. 3 months, and you as well? No, I'm here in about 9 months. 9 I months? was in Porto Oh, for okay. 7 okay. months. And there's a lot of people coming from Algeria, Morocco. There's a lot of people coming. Yes. Okay. Every month. But Every month. they are not coming from Algeria or Yes. Morocco. They're coming from France. Oh. Other countries, You come also from France or not? No, I was in Romania. Romania. Okay. come from France. So you come also from other countries of Europe to Portugal? Yes. Okay. Bom, vamos aqui agora expor talvez o mais preocupante caso de substituição populacional em Braga. E já vão ver o que é. Estamos aqui em frente ao futuro Centro de Acolhimento de Imigrantes de Celeiros, portanto no concelho de Braga. O senhor vive aqui mesmo em frente. Se quiser dizer o seu nome, qual é o seu nome já agora? Moraes. Como? Moraes. Moraes. O senhor Moraes vive aqui mesmo em frente, mas em relação aqui ao Centro de Acolhimento de Imigrantes, qual é que é a sua opinião? Acha que é positivo a Câmara investir aqui o dinheiro que vai investir? São 2 milhões de euros investidos aqui. Qual é a sua opinião? Quanto? 2 milhões. Não estamos a Para imigrantes. Para imigrantes, sim. Do terceiro mundo, Índia, Paquistão, Bangladesh. Isso é uma loucura. É uma loucura, não é? Pois é. Isso é uma loucura. O orçamento da Câmara, o orçamento municipal é 200 mil para apoiar a natalidade em Braga e 2 milhões para fazer este edifício. Ou seja, está ao contrário. Quer dizer, precisamos de pessoas para trabalhar. Temos um problema de demografia. Então não era melhor apostar mais na natalidade das famílias portuguesas? 2 milhões para construir aqui um edifício para imigrantes e só 200 mil para a natalidade. Isto faz algum sentido? E acha que ainda precisamos de mais imigrantes? Já temos poucos, ainda precisamos de mais? Eu nem digo nada. É melhor, Eu não é? nem digo nada. Qual é que é a sua opinião desta situação toda?
Só criam problemas, não é? Só fazem asneiras, pá. Verdade, É asneiras atrás das asneiras. Já viu quando tiver aqui 30 ou 40 ou 100 ou 200 pessoas do Bangladesh, da Índia, do Paquistão a morar? Já viu? E é preocupante ou não é o facto de já termos tantos imigrantes em Portugal? É verdade. É preocupante. Isso é Que país é que vamos deixar aos nossos netos, não é? Isso é verdade. Estamos a perder a nossa cultura. A gente vê lá para baixo, para a Amadora e o caralho, há para lá bairros que aqui, nem a polícia lá entra. Nem a polícia lá entra. Muito bem, então e qual é que seria a solução, na sua opinião? A minha opinião? Pá, que fizessem qualquer coisa útil, pá. Que fizessem qualquer coisa útil. Agora, imigrantes, mais imigrantes, para quê? Olá a todos, estamos em Celeiros, uma pequena aldeia do concelho de Braga, e estamos mesmo em frente à antiga escola primária aqui da aldeia. Hoje, para que é que serve este espaço e para que é que está projetado? Na última ou numa das últimas reuniões da Assembleia Municipal de Braga, para ser uma escola primária? Não. Para ser um infantário? Não. Para ser um conjunto de apartamentos de baixa renda para as famílias carenciadas portuguesas? Não. Para ser um centro de acolhimento de imigrantes, que quer promover a transição e a adaptação. Já sabemos o que é que isso significa. Basicamente é facilitar a vida aos imigrantes, enquanto prejudicam os portugueses que não têm estas condições do espaço que vai ser produzido aqui, mas que pagam os impostos para que essas pessoas que vêm do terceiro mundo, de um dia para o outro, possam ter mais condições do que as próprias pessoas que pagam os impostos. Isto vai ser um centro de acolhimento de imigrantes, ok? Está orçamentado em 2 milhões de euros, portanto vai ficar à volta dos 8, 9 milhões, na melhor das hipóteses. São 16 unidades, são 16 apartamentos individuais. Dava para alojar 32 portugueses ou 48 portugueses. 3 famílias, aliás, uma família por cada apartamento. Seriam 16 famílias portuguesas. Mas não é essa a prioridade do Governo Regional aqui de Braga, ou da Câmara aqui de Braga, nem a prioridade do Governo Nacional. Porque não temos um Governo nacionalista, temos um Governo antinacionalista, que coloca todos, menos os portugueses, em primeiro lugar. E, portanto, aqui vão ser alojadas, vão ser feitos 16 apartamentos que vão alojar imigrantes vindos do terceiro mundo para facilitar a sua entrada no mercado de trabalho, etc. O mesmo Concelho de Braga, cuja Assembleia Municipal dedica quanto? 200 mil euros a apoiar a natalidade em Braga. 200 mil euros a apoiar a natalidade em Braga. Precisamos de mão de obra, precisamos de melhorar a demografia, precisamos de pessoas, temos um problema de natalidade, mas o dinheiro não serve para apoiar a natalidade, o dinheiro serve para fazer centros luxuosos de acolhimento de imigrantes do terceiro mundo, dos países com as maiores taxas de crime do mundo, que criam sujidade, que criam conflitos, que trazem criminalidade, que aumentam o preço das casas, que diminuem os salários médios. 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. Se ficarem 5 milhões é muito bom. Se ficarem 5 milhões é muito bom. E 200 mil euros, 1/10 disso, para apoiar a natalidade em Braga. A mesma Câmara Municipal que dá 105 euros às famílias carenciadas. 105 euros e 63 cêntimos. 105 euros e 63 cêntimos. A mesma Câmara que dedica num orçamento multimilionário 200 mil euros apenas para apoiar a causa mais importante do nosso país, a natalidade. É a mesma que depois, com 2 milhões, quer aqui, neste local, numa vila minúscula, numa aldeia, fazer um centro de acolhimento de imigrantes. São 2 milhões para produzir 16 apartamentos. 16 apartamentos. Por que não fazer aqui um conjunto de 4, 5, 6 apartamentos de renda reduzida para alojar famílias carenciadas portuguesas, ou para alojar famílias numerosas portuguesas, ou para facilitar a primeira casa dos jovens portugueses que não têm condições para ter a sua primeira casa. Por que não? Eu explico-vos porquê. Porque o dinheiro é para alojar os imigrantes. É um governo traidor, é um governo que promove e patrocina com o dinheiro daqueles que quer substituir, com o dinheiro daqueles que ignora, patrocina e promove a grande invasão e a reconquista, vai aos 18 distritos de Portugal expor e denunciar a grande invasão que querem impor ao nosso povo. E nós não vamos deixar que isso aconteça. Viva Portugal e viva a reconquista!